Outra questão que nós estamos pedindo para o governo, que nós vamos solicitar para o governo estadual, é a questão da isenção de ICMS, né, dos principais insumos destinados à produção de leite, dentre eles energia elétrica, ração e medicamentos, por um período de 6 meses. Para que isso? Para desafogar também a questão do fluxo de caixa dos produtores nesse momento, que os custos são elevados. À medida que a gente tiver uma isenção de ICMS desses produtos durante 6 meses, você também reduz aí um pouco da questão dos custos dos produtores na aquisição desses produtos. Então, a gente está pedindo, vamos pedir também ao governo estadual, vamos encaminhar essa proposta ao governo estadual para que nós sejamos atendidos com relação a essa isenção, tá? E a outra, também a gente está pedindo, a cobrança do ICMS sobre a substituição tributária na entrada de queijo, mussarela e manteiga no estado de Goiás. O que acontece? Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais mandam queijo, mussarela e manteiga para cá num valor de ICMS mais barato do que as indústrias vendem aqui dentro do estado de Goiás. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o estado de Goiás possa cobrar um ICMS sobre essa substituição tributária, tá certo? Isso vai fazer com que a gente evite desse produto chegar aqui em Goiás, que as indústrias de Goiás possam vender mais esses produtos aqui dentro, tá certo? E o governo de Goiás também vai aumentar isso, tá certo? A outra questão é incentivar a continuidade da produção de leite e derivados através também da execução de alimentos. O Estado comprou milhares de cestas básicas e distribuiu para a população carente. A ideia é que ele possa comprar também produtos lácteos, leite em pó e outros produtos, para também oferecer para essas famílias carentes, principalmente dessas crianças que estão matriculadas na rede estadual de ensino, tá? Isso por um período de 6 meses. Só lembrando, isso aí é pedido que a gente vai fazer, a gente não sabe se vai ser atendido ou não. A situação que o Estado está é uma situação complicada, uma situação financeira bem complicada, isso a gente vai encaminhar, mas a gente não sabe se vai ser atendido. Existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que é o projeto de lei número 575, de 11 de junho do ano passado, que obriga os estabelecimentos comerciais, supermercado, mercearia, os estabelecimentos comerciais, de modo geral, que vendem produtos alimentícios, para que eles possam colocar na prateleira o que é queijo e o que não é queijo. Porque tem um monte de produto que ele é a base de amido, ele é um produto similar a queijo, não é queijo, e eles colocam lá, queijo cheddar, queijo não sei o quê. Isso também está prejudicando muito a questão do aumento do consumo de leite e derivados em Goiás por conta dessas questões. Então, a gente também está solicitando a Assembleia Legislativa, através do nosso presidente Lissauer, para que esse projeto de lei possa ser aprovado. Existem muito mais ações, outras ações, que nós já encaminhamos, né? Por exemplo, já tem em vigor uma prorrogação de parcela vencida de financiamento através de uma resolução número 4.801 do Banco Central, que pode auxiliar o produtor nesse sentido. Tá? Muitas dessas medidas são medidas que ou criam uma linha de crédito ou prorrogam dívida dos produtores. O que nós vamos solicitar agora são medidas que possam agir diretamente na questão do custo do produtor, como, por exemplo, a questão da isenção do ICMS na energia elétrica, nas rações, na alimentação, nos medicamentos veterinários, para poder dar uma folga na questão do fluxo de caixa do produtor. Então, essas são algumas medidas que a Federação da Agricultura, que o nosso deputado federal, o presidente da FAEG, Zé Marques, está tomando também a nível de Câmara dos Deputados, para a gente poder auxiliar o setor de pecuária de leite nesse momento dessa pandemia. O fechamento de muitos estabelecimentos comerciais, industriais, outros estabelecimentos que dependem do agro, que foram fechados, já começam a impactar na questão da demanda e no consumo de produtos lácteos. Um exemplo disso são as indústrias de queijo e os pequenos produtores de queijo artesanais, que não conseguem colocar o seu leite, e aí o que acontece? Eles estão pegando o leite e vendendo para pequenas indústrias e para grandes indústrias, o que tem criado uma pressão momentânea de excesso de leite no mercado. Então, a gente está procurando algumas medidas para poder equilibrar a questão dessa produção com a questão do consumo, para estimular a questão do consumo e para liberar essa questão de demanda. Eu estou projetando aí quais são os produtos que fazem parte da cesta, tá? Só para a gente dar uma lembrada, tudo que a gente for falar de preço de leite, o que nós vamos ter uma referência mais forte para trabalhar para Goiás vai ser a questão do nosso índice de preços derivados
os derivados lácteos do estado de Goiás. Quem é o composto, por quê? Ele é 20% do peso da variação é do leite UHT, 23% do leite pó integral, 37% do queijo mussarela, 14% do leite condensado e 6% do leite granel. Então, esse é o índice da cesta de preços de produtos lácteos do estado de Goiás. Só para falar, então, tudo que a gente tem em relação ao mercado subiu ou não, toda vez que a gente referenciar o índice, nós estamos fortalecendo ele e nós estamos trabalhando com uma coisa que foi acordado entre indústria e produtores. Muitos podem perguntar, mas isso não está sendo aplicado ainda. Nós estamos na fase ainda embrionária, nós estamos tentando colocar isso para funcionar. Não é fácil, é uma mudança cultural, tanto do ponto de vista de produtores, quanto do ponto de vista da indústria, mas é um indicador, é um índice que a gente pode utilizar no momento. E só para a gente fazer uma referência aqui, ó. Como que foi criado, como que foi medido o índice? Nós começamos a medir ele no dia 25 de dezembro de 2019, tá? Foi a primeira vez que nós tínhamos acordado com a indústria que é lá em outubro, que a gente ia estudar ele durante dezembro, e a partir do final do ano ia aplicar. Então, o que nós fizemos? A coleta de dados, ela foi feita da segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro. Lembra que nós estamos lá no dia 25/12 de 2019. Com esse índice, como nós medimos aí, ele fez o quê? Com o mesmo período do anterior. Então, nós medimos da segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro, o índice deu uma variação positiva de 3,96. O que isso representa? Ele representa uma variação positiva dos períodos anteriores. Então, ele foi medido no final de dezembro, para ser aplicado no mês produzido, no leite produzido no mês de janeiro de 2020, e recebimento do leite em fevereiro de 2020. Tá? Ou seja, final de dezembro, nós medimos a variação, essa variação seria aplicada no leite a ser produzido em janeiro e o leite que a gente recebe em fevereiro de 2020. Então, isso aqui são todos os índices que já foram medidos. O de janeiro deu uma variação positiva de 1,6%, então ele dá uma variação acumulada de 5,56%. No mês de março, final de fevereiro, para ser aplicado no mês de março, ele deu uma variação negativa de menos 1,3%, ele dá um acumulado de 4,26%. O último medido, no final de março, que era para ser aplicado agora em abril, deu uma variação positiva de 0,18%, praticamente estabilidade, e dá um acumulado de 4,44%. Tá? O que nós estamos esperando da variação do mês, do índice a ser medido agora em abril? Ele vai dar uma variação entre 6% e 7% positiva. Todo mundo viu notícias de que o leite UHT tinha aumentado do ponto de vista no início da quarentena, tinha disparado, e realmente o índice está mostrando isso, então foi capturado. Isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Quem publica isso aqui é o Instituto Mauro Borges. Na segunda-feira que a gente vai ter esse número oficial, mas, de antemão, o número é positivo. Ou seja, nós estamos com a variação acumulada desde dezembro de 10,44%. Por que a gente está mostrando isso aqui? Uma conversa que nós vamos ter com a indústria, lá na Câmara, junto com o governador, junto com o secretário de Agricultura, é a questão seguinte, ó. Esse foi o índice que nós estamos acordados. Então, nós temos que caminhar o mais próximo disso. Se a gente for perguntar para os produtores, a maioria não recebeu isso aí, 10% de variação de preço, nem que seja 4% de aumento do leite de abril.
Se a gente pegar o seguinte, vamos ver o que já estava acordado, o que estava medido já. A variação de 0,18% é para ser aplicada no leite que nós produzimos agora em abril, e nós vamos receber em maio. Então, variação de dezembro que a gente poderia aceitar é aumento de preço em torno de 4,44% acumulado, comparado com o que nós recebemos em dezembro. Então, essa é a discussão que a gente vai ter com a indústria. Então, nós estamos querendo assim, o consumo diminuiu, semana passada está com dificuldade de vendas. O que nós acordamos com a indústria, eles acordaram com a gente, é que a gente ia aceitar variações do passado para prever o leite do futuro. Ou seja, para o leite de abril, que a maioria da gente não sabe o preço ainda, o máximo que poderia acontecer era a estabilidade com relação ao que nós recebemos em março. Nós vamos brigar, porque não tem justificativa de que tem que baixar o preço. Mas o preço está baixando agora na gôndola. Beleza. Então, isso vai ser capturado no próximo mês. Então, agora nós estamos vendo aí que no mês de maio, o leite produzido no mês de maio, ele tem um aumento que foi devido ao início da pandemia. Por que o índice não tem a questão dos preços de milho e soja, que são impacto no custo do produtor? Foi uma decisão que a gente fez várias reuniões. Ano passado, a gente chegou à conclusão de que a questão do custo do milho e da soja, a gente teria que ter um centro de informação, ia virar um conselheite. Nós teríamos um custo para isso. E a forma que a gente achou para não ter custo, nem para o Estado, nem para a FAEG, nem para o produtor, foi a gente pegar os dados do Milk Point de mercado. Então, essa foi uma forma que a gente achou e foi feito a 4 mãos, o pessoal da indústria também, o pessoal os produtores estavam com a gente também, concordaram com isso, entendeu? Da gente não formar um conselheite, para não gerar custo. O conselheite, eu não sei se vocês conhecem a metodologia deles, eles consideram um custo de produção. Só que o custo de produção no conselheite é atualizado a cada 6 meses. E preço de milho, de soja, às vezes, hoje amanheceu um preço e de noite já está outro. A gente teria que ter um centro de informação para poder ser bem fidedigno. É o que não acontece com os conselheiros. Um dos motivos que a gente realmente não colocou o custo de milho e de soja, que realmente impacta diretamente na produção, no custo de produção, foi esse, da gente ter que ter um centro de inteligência e não gerar custo para produtor, nem para a FAEG, nem para o Estado. Se temos um índice positivo, que justifica a baixa, em recebimento de abril, a baixa vai em recebimento de abril e a baixa de 15 a 20 centavos no pagamento de maio, né? E depois ele completa também, falando, eu tive baixa de 4 centavos no pagamento de abril e vou ter mais 20 centavos de baixa no pagamento de maio. Então, essa é a questão da colocação do Dalton, Danilo e Vinícius. Dalton, esse vai ser o grande problema, porque antigamente a gente não tinha, Renato costuma dizer, o Zé Renato Chiari, antigamente a gente ficava numa sala escura e a indústria fazia o que queria com a gente. O que mudou? Eles estão sinalizando que vão fazer o que quer da gente, só que agora nós sabemos que o índice está positivo. Eles não podiam dar essa baixa que eles vão dar. Eles estão ensaiando e dar, entendeu? A nossa briga na semana que vem vai ser essa, entendeu? De realmente poder falar assim, o índice está falando que vai subir tantos por cento, nós estamos com acumulado 10%, mas a gente não viu isso na questão do dinheiro. Qual que é o motivo? Qual a razão disso, entendeu? A gente já entrou em contato com o secretário da Agricultura hoje, ele já está sabendo que da pauta da reunião, o que a gente pode fazer é mostrar os dados. Hoje a gente tem os dados na mão de que o índice está apontando que teria que ter uma alta, né? Mas o que está acontecendo no campo, o que a gente já escutou de ontem para hoje, é que realmente eles vão dar uma baixa para o produtor, falando da pandemia, mas assim, na realidade não é baixa.
não podia ser baixa. Infelizmente, a gente está com esse problema, a gente vai ter que tentar resolver isso aí de uma forma ou de outra. Jorge Luiz, pode falar, Jorge. Bom dia a todos. Sou produtor de leite e o meu preço nesse mês será de estabilidade. E como o índice mostra, eu tinha que ter ganhado um pouco mais referente ao mês passado. O seu preço de estabilidade é o que você vai receber agora dia 25 de abril? Estabilidade. Então a indústria está seguindo, porque o índice foi 0,18, entendeu? Só que já estão falando em... Não, o ponto 18 é para agora. Esse índice que a gente acha que vai ficar entre 6%, vai ser o leite de maio para receber em junho, entendeu? Não, beleza. Deixa eu terminar o raciocínio aqui. Aí, o que vai acontecer é realmente isso aí, ó. Eles vão derrubar o preço e a gente não vai receber por essa alta demanda. É o cenário que está instalado. Né? É o que eu estou vendo, é o que vai acontecer comigo e com outros produtores. Outra coisa, achei muito bom os projetos encaminhados, foi excelente essa redução aí de imposto, medicamentos, ração, excelente. O problema é que essas medidas, para serem aprovadas, a gente vai estar talvez lá no final do ano que vem, não sei, porque no Brasil, essas reformas, elas não, quando é para caminhar para resolver o problema, elas demoram muito. Então, os produtores de leite, desde 2017, vêm com margens horríveis de lucro. Está tendo uma margem de lucro? Tá, mas não há uma margem decente, né? E quando tem alta demanda, a gente não recebe por essa alta demanda, também não estamos recebendo pela qualidade do leite, né? Os laticínios estão falando aí que tem excesso de mercadoria, mussarela, queijo, leite em pó. Então, cadê os laticínios? Eu preciso de leite em pó para dar para minhas bezerras. Será que eles vão fornecer para a gente, produtor rural, com preço camarada? Toma aqui, ó, vai sair 50 centavos para você tratar de sua bezerra com leite em pó top. Eu não vi essa iniciativa da indústria. Achei bonita a iniciativa da indústria de captar o excedente dos leites, dos queijeiros que foram fechados. É uma atitude que foi muito boa, porque muitos produtores iam ficar sem remuneração. Mas cadê o Fundo Rural? O Fundo Rural, ninguém falou do Fundo Rural, vai continuar descontando o Fundo Rural. Eu quero saber o seguinte, vai passar essa crise, vai normalizar, as coisas vão melhorar. Lá na frente, será que vai condizer, o índice vai ser respeitado? Porque o custo de produção todo ano sobe, e o preço pago ao produtor, esse congelou no tempo. Então, algumas coisas vão ter que ser feitas para resolver essa situação que a gente se encontra, né? A indústria tem que ser mais competente. A nossa força não é o agro, né? A gente não produz muito alimento, então vamos exportar esses alimentos, né? Vamos processar a indústria, conquistar o mercado aí do Mercosul, entrar com esses produtos lácteos nos outros países para aumentar a demanda nacional, como aí foi dita por vocês, oferecer na cesta básica, nas escolas públicas, né, quando funcionar, aumentar esse consumo, mas também pensar no consumo dos mercados vizinhos. A gente tem que começar a vender. Nosso alimento agora está o mais barato do mundo, com esse dólar. E o dólar tudo indica que vai ficar aí, ó, no patamar de R$4, não cai mais que isso, olha lá, às vezes até 5. Né? Soja e milho, pode esquecer, não vamos ter soja e milho abaixo de R$25 o saco, isso aí pode esquecer. E soja também, não vai voltar na casa dos 60. Nosso custo de produção já aumentou e não vai descer. Né? Então, eu quero saber como que vai ser feito daqui para frente, daqui 6 meses. Essas medidas que vocês vão levar, né? Essas medidas federais de corte de imposto, tinha que acontecer para ontem. Vai acontecer? Eu estou precisando para ontem, porque minhas máquinas estão pequenas faz 3 anos e agora ela não existe. Daqui para frente Jorge, ela não vai existir. Então, Jorge, obrigado, Jorge, por suas colocações. Você me permite, presidente Vinícius, eu queria fazer alguns esclarecimentos até para o Jorge aí a respeito dessas medidas. No caso do Fundo Rural, a Receita Federal do Brasil soltou uma resolução, uma resolução normativa de número 150,
O que essa resolução, o que essa resolução normativa fala? Depois eu vou publicar lá no grupo para todo mundo, tá? No caso dessa resolução normativa, fala o seguinte, para todos os produtores rurais que recolhem fundo rural, ou seja, na folha de pagamento, ou seja, na sua produção, aquele valor do fundo rural que ele deveria pagar no mês de março e abril, ele vai poder pagar isso entre julho e agosto. Tá? Então, houve uma prorrogação, essa é uma medida de caráter automático, isso já foi feito pelo governo federal. O que nós solicitamos mais para o governo federal, Jorge, e produtores? Nós solicitamos para que houvesse, não a prorrogação, mas a isenção da contribuição do fundo rural por parte dos produtores de algumas categorias. Quais são elas? Leite, hortifruti, corte, avicultura, suinicultura e pescados, devido à questão dessa amplitude dos custos em função, principalmente, do aumento do milho da soja, essa isenção de pagar o fundo rural por um período de 6 meses a contar do mês de março para frente. Então, nós também encaminhamos essa medida, né? É a medida da prorrogação da parcela que o produtor teria que pagar em março e abril, foi para julho e agosto, essa já saiu e é caráter automático. Bem, as outras medidas, Jorge, que a gente vai solicitar para o governo estadual de ICMS, são medidas que, sendo aprovadas, elas já são de caráter automático. A questão é a gente mandar essas medidas hoje, tá? Essa questão dessa medida da isenção de ICMS sobre energia elétrica, sobre a ração, medicamentos veterinários, que a gente quer pedir para o governo estadual, nós vamos mandar isso hoje, solicitar uma reunião emergencial com a Secretaria de Economia o mais rápido possível, tá certo? Para que isso saia de forma rápida. Uma vez tendo reunião e sendo aprovado, essa medida também é de caráter imediato, tá? Então, essas de desoneração de impostos, quando elas saem, são de caráter automático e imediato, após a aprovação. Então, agora, uma coisa somos nós mandarmos, e nós vamos estar discutindo isso com o governo, nesse momento, principalmente para os setores do agro que foram mais impactados, tá? A gente tem aqui um embasamento muito forte nesse sentido, no caso do leite, no caso da avicultura, suinicultura, hortifruti, peixe e corte, nesse sentido. Então, essas medidas vão ser encaminhadas e nós vamos estar acompanhando isso de perto por parte dessa desoneração por parte dos produtores de leite, principalmente, tá bom? É o Elson Freitas, de Tarumã. Bom dia, meus amigos. Deixa eu falar. Na verdade, o que eu queria expor já foi falado pelo Edson, pelo Vinícius, e até uma parte foi falado pelo Danilo. Mas eu só vou lembrar mais uma vez que o que nós queríamos expor aqui era a questão do ICMS da energia elétrica, certo? Para poder ver esse baixo custo também nas propriedades, principalmente dos produtores de leite e daqueles que são pequenos, correto? Mas eu já vi aí que vocês já tomaram essa decisão. Outra coisa que eu ouvi o Danilo falar foi sobre a cesta dos produtos lácteos, para que a indústria fizesse análise em relação ao preço. Eu estava no dia da reunião aí e teria também que ser feito, eles pronunciarem antecipado o preço que iria pagar. Mas na minha região, pelo menos com os produtores que eu converso, ainda não foi falado o preço de leite antecipado, correto? Então eu gostaria que me explicasse melhor sobre isso e se as indústrias estão fazendo esse acordo que foi feito entre aí, o governo do Estado, Federação da Agricultura e mais alguns deputados, correto? Outra coisa que eu queria ver também que nós estamos ouvindo aqui que vai haver baixa, e eu acho que isso era esperado por todos os produtores devido ao problema do Covid-19. Mas o que a gente está escutando aqui também é que as indústrias estão pedindo para que os produtores sequem as vacas, que diminui a ração, e os compromissos que os produtores de leite têm para frente. Como que fica isso? A gente fica numa situação difícil, como representante dos produtores rurais, e a pergunta vem sempre em cima da gente. Então, eu acho que vocês, a federação, o nosso deputado Zé Mário está indo no caminho certo de pedir a isenção de alguns impostos em cima dos produtos, porque o produtor de leite, ele vê o preço dele abaixar a pedido das indústrias, feito pelas indústrias, mas também vê o custo da ração aumentar.
Então, acho que teria, está tendo uma desigualdade em cima disso aí, e teria que estudar uma posição de como parar o crescimento do preço da ração. Antes disso aí, Edson, qualquer coisa a gente vai falar de novo. Em relação ao índice, o que a gente estava planejando fazer, a gente já ia ter uma reunião dia 2 de abril, porque a gente tem que levar o índice ao conhecimento do produtor, e a gente tem que escutar do produtor como é que está sendo, como que está sendo apresentado pela indústria esse índice. A gente ia fazer várias reuniões em várias micro-regiões do estado, né? A gente tinha marcado, acho que era 16 micro-regiões. A gente ia começar dia 2 de abril em Rio Verde para levar o índice ao produtor. E a gente ia num monte de cidade, Pontalina. Infelizmente, devido à Covid, a Covid-19, a gente teve que cancelar isso tudo. E ficou esse delay. Agora a gente está fazendo essas videoconferências para que os produtores possam passar para a gente o que está acontecendo. Porque uma coisa a gente acha que está sendo feito, mas realmente não está sendo. Então, uma das medidas que a gente ia tomar como comissão de leite esse ano seria solidificar o índice, né? Levar ao conhecimento de todos os produtores o que é o índice, como é que ia funcionar, e a gente saber dos produtores se estava sendo seguido, entendeu? Essa era uma preocupação nossa, porque o índice ele está demonstrando uma coisa e o que a Laticínio hoje está fazendo é o oposto, né? Do aumento do preço da ração, uma forma que a gente está encontrando de poder tentar amenizar a questão dessa pressão sobre os custos dos produtores, é essa medida que a gente está querendo, que a gente vai encaminhar para o governo estadual, solicitando a isenção do ICMS sobre os principais insumos que o produtor de leite incorre, né? Energia elétrica, ração, medicamentos, para tentar minimizar esse impacto aí no fluxo de caixa dos produtores, né? Porque, infelizmente, nós não temos como baixar preço de milho e soja, porque soja é Chicago, né, e é mercado, né? E hoje a China está comprando aí, nós já vendemos mais de 60% da soja já foi comercializada, então é uma pressão muito grande. Então a gente está tentando minimizar através da questão da desoneração de impostos, tá? E, logicamente, solicitando o governo federal, através da Conab, para garantir aí um estoque estratégico de milho e soja, principalmente para os mini e pequenos produtores, tá certo? A um preços subsidiados ao preço mínimo que a Conab pratica, né, até para poder dar um alívio na questão dos custos dos produtores. Então, isso é uma outra medida que a gente está solicitando também para o governo federal, tá? Bem, está inscrito agora o Zilderley. Zilderley, se você quiser pegar a palavra para fazer suas colocações. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Edson, Vinícius. Boa tarde. Pessoal, muitas das minhas dúvidas aí, o Elson Freitas, aqui, que é nosso vizinho aqui de município, ele fez as colocações, mas eu ando indignado de ver as indústrias aproveitando o momento dessa crise aí, causada pelo Covid, onde elas vêm pedindo produtor para estar secando animais, cortando rações e deixando o produtor à mercê, porque eles não informam nada a respeito do valor do leite ser pago para a gente. No mês passado, que foi o último mês o pagamento nosso de março, nós tivemos uma queda aqui, a nossa indústria pagou com queda, e pelos índices que foi passado, acho que era manutenção. Esse de abril, fornecido em abril para maio, parece que tem até um aumento no índice, mas eles já informam que vai ter uma queda que não quer nem falar para a gente, está informando. Então o produtor está ficando sem saber o que fazer, e as indústrias estão aplicando um verdadeiro terrorismo, que a gente não ficando preocupado, nós sabemos que o momento é difícil, não está fácil, mas tem que rever esses acordos com as indústrias, que hoje as indústrias da nossa região aqui, tem umas 3 maiores, elas nem compram leite de um produtor um do outro mais, elas fizeram tipo um casamento, viraram parceiras. A gente não tem como provar, porque a gente não tem documentação para provar, mas na fala com a gente produtor, eles são diretos nessa causa. Então nós temos que estar revendo certinho para estar olhando pelo produtor nesse momento difícil que estamos passando hoje no Brasil e no mundo. É mais ou menos isso aí minha indignação. Obrigado pela oportunidade aí, Edson. Obrigado, Júnior. Agora o Jair está inscrito. Pode fazer uso da palavra, Jair. Perfeito. Bom, continuando, eu sou produtor aqui no município de Ipameri, e a gente, assim, primeiro eu queria
né, parabenizá-los aí pelas ações, no momento em que a gente, isolado que estamos no campo, a gente fica preocupado com o que está acontecendo, muitas notícias, né, zum, 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 que vem no momento aí, quer dizer, a gente observa no supermercado os produtos muito altos e, ao mesmo tempo, para a gente, essas notícias de baixa, né? Então, eu queria fazer algumas colocações rápidas, né? Primeiro, com relação a essas reuniões, eu não sei na onde está sendo divulgado, eu acho que eu, por exemplo, eu fui informado meia hora antes, eu acho que seria, né, talvez eu não tenha os meios de comunicação aí suficientes, mas eu creio que muitos companheiros aí também não estão tendo, então a gente podia ter um número maior de produtores aí com a maior divulgação, né? A outra coisa, com relação ao índice, que eu achei que foi uma coisa extraordinária que surgiu para nós, produtores de leite, aqui nos últimos tempos, eu tenho encontrado alguma dificuldade também para estar acessando esses índices mensalmente, né? Então, agora eu vi um canal de comunicação, não onde é que eu tiro, né? Mas eu acho que talvez devia ter um link na página da FAEG para que a gente pudesse pegar esses índices aí de forma mais direta e poder discutir aí com os representantes eleitos da nossa região. E, assim, com relação à questão de preço, né, ultimamente, nós tivemos agora nos últimos tempos, estava vindo uma sequência de alta, no último mês nós tivemos uma questão de estabilidade, e agora a gente já teve, assim, por parte da indústria, uma sinalização, né, por parte do representante da indústria, que a chance de queda é muito grande. Então, que dificilmente, para o próximo mês agora, a gente passaria sem uma baixa, né? Então, eu vejo com uma preocupação imensa, porque talvez oportunamente, em função dessa crise, as indústrias estão tentando aí nos burlar essa questão do índice, que eu acho que foi uma conquista para toda a classe produtora goiana, né? Então, eu queria saber também da periodicidade dessa reunião da Câmara de Conciliação, porque a gente teme que talvez não tenha tempo hábil, né, para ser discutida aí, para barrar vamos dizer, essa queda iminente, né? Porque é o meu modo de ver. Eu acho que o mais justo seria a indústria, nesse momento, seguir o índice, e depois, sim, eu acho que não tem como a gente barrar, se o mercado está sinalizando para uma queda de consumo grotesca, se o índice apontar a queda, aí sim a indústria, vamos dizer assim, ela nos penalizaria em função de uma coisa óbvia do mercado, né? Mas eu acho que no momento em que a gente observa que os preços subiram bastante, seria natural acompanhar o índice, repassar esse aumento para nós, que estamos sofrendo aí, conforme já foi falado aí, com o preço das matérias-primas, e num segundo momento, aí sim a gente, né, inevitavelmente, a gente teria essa eu vejo assim, de forma imprescindível a atuação aí da FAEG, dos nossos agentes políticos, nessa intermediação com a indústria nesse momento, que é um momento que ninguém previa, né, mas que a gente precisa avançar né, é difícil, como é que, né, não dá para secar todas as vacas, não dá, né, para fazer um monte de coisa, mas estamos aqui a posse, dando a nossa contribuição também para o país, e a única coisa que a gente está cobrando nesse momento dos laticínios é uma posição mais justa aí, e que no raso do acordo que foi feito aí anteriormente, para que esse índice realmente ele possa ser seguido e, como eu disse, para que nós tenhamos maior facilidade de acompanhamento desse índice. Era isso aí, agradeço a participação. Esse índice é divulgado sempre na questão da reunião no grupo da Comissão de Leite da FAEG, né, do WhatsApp, de caminho também por e-mail, por sindicatos rurais, mas a sua sugestão foi interessante, nós vamos começar a divulgar isso através do nosso site. Toda vez que sair a questão do índice, a gente publicar no site e disseminar para todos os grupos, tá? O Semar está a posto. Boa tarde, eu quero cumprimentar todos os
membros que estão aqui participando dessa importante reunião da Comissão de Leite da FAEG, né? Uma alegria muito grande estar podendo conversar com vocês. Eu estava agora mesmo aqui numa outra conferência com o governador e os leiloeiros resolvendo o problema dos leilões, né, do estado de Goiás. Vocês sabem que os leilões eles estavam autorizados a funcionar, um leilão por semana por município, sendo limitado a 30 pessoas. E nós agora, através desse diálogo com o governador, com o Antônio Carlos, da secretaria, com os leiloeiros, chegou-se ao número de 3 leilões por semana, sendo de CNPJs diferentes, porque tem municípios que têm 3 leilões, e o número de pessoas que ele pode chegar até 50 pessoas, dependendo do espaço físico de cada um. Mantendo-se todas as regras de segurança, máscaras, sem alimentos, sem bebida alcoólica, enfim. Então, chegamos a esse número, deve ser divulgado hoje essa portaria. Mas, agora, já voltado aqui para a Comissão de Leite, eu quero fazer um breve relato aqui, sucinto, né, do que foi, do que nós estamos vivendo nesse momento. É importante nós ressaltarmos que, desde o início da pandemia, 3 áreas foram essenciais, ser tratadas como essenciais. A área da saúde, a área de segurança pública e a área de segurança alimentar, a qual o agro nós estamos totalmente vinculados e ligados. E é claro que dentro desse parâmetro da segurança alimentar, né, do agro, a gente vem trabalhando diuturnamente para poder resolver algumas situações, problema de logística, esses problemas que têm surgido, todas as ações, sejam elas institucionais, como a FAEG, sindicatos, CNA, as entidades nossas representativas, a Comissão de Leite aqui especificamente, mas também, é claro, ações parlamentares, ações dentro do parlamento que possam ajudar. E foram votadas aqui N matérias, que eu não vou tomar o tempo de vocês citando, focando exatamente para nós tentarmos debelar essa crise gravíssima, sanitária e econômica que atravessa o nosso país. E dentro do setor agro, algumas cadeias estão conseguindo avançar, né? Agora, algumas cadeias produtivas, elas têm sofrido muito com a crise, né? Eu vou dizer aqui, por exemplo, o segmento de flores praticamente derreteu no Brasil, o segmento sucroenergético também está sofrendo muito em função dos preços do petróleo, e agora a gente começa já, há alguns dias, a se deparar também com o setor lácteo, né? Um setor extremamente importante, da qual vocês conhecem muito bem, vocês militam no setor. E, diante disso, é importante, depois, conversando com as pessoas, ouvindo os produtores, ouvindo lideranças, presidentes de sindicatos, a necessidade de nós estarmos conversando cada vez mais próximos, no sentido de podermos colher sugestões e poder buscar também medidas necessárias para mitigar esse risco, para diminuir o risco da produção de leite. E hoje nós nos deparamos com 2 situações graves, no meu ponto de vista. Primeiro, o aumento do custo de produção. Segundo, os preços que não estão aí compatíveis com esses custos de produção. E, diante disso, soluções, eu acredito que o Hélio, também o Vinícius, presidente da comissão, que eu quero saudar, o Danilo, vocês todos já discutiram bastante em relação a essas buscas de soluções, né? Seja resolvendo e alongando algumas dívidas no setor bancário, seja também buscando outras alternativas, buscas de comercialização, apoio à estocagem de leite, ao leque, isso tudo já foi colocado junto ao governo federal a necessidade de uma intervenção mais forte do governo federal no setor lácteo. E, por um outro lado, também a preocupação com os preços pagos. E aí nós não podemos também dourar a pílula, porque no início da pandemia, vocês lembram muito bem de que chegaram aí a aumentar absurdamente, né, os preços dos produtos lácteos, principalmente o leite UHT. Inclusive, chegando ao ponto de um supermercado, um dia estampar lá um cartaz dizendo assim que o leite aumentou porque aumentou 27% para o produtor e 27% para a indústria. Ora, eu nunca vi aumento de 27% a produtor. Então, isso já a gente observa aí que algumas informações elas não estão batendo, né? Por um outro lado,
nós construímos a duras penas um índice aqui de formação de preço aqui em Goiás, formado numa cesta de produtos, que vocês têm acompanhado também, no sentido de que essa cesta de produtos direcionasse o preço, as oscilações de preço, ou para mais ou para menos. E quando é para mais ou para menos, é aquele velho ditado que a gente fala na roça: pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, portanto, esse indicador que foi construído a duras penas, ele precisa ser obedecido, ele precisa ser cobrado. É claro que não é um indicador de preços de mercado, não há uma obrigatoriedade de você fazer com que as empresas, as indústrias possam cumprir. Mas nós, no nosso dever institucional, na nossa missão, tanto enquanto instituição representativa dos produtores, FAEG, sindicatos rurais, associações, e também os próprios produtores em si, ela é uma ferramenta importante no sentido de mostrar a realidade da variação de preço, porque essa variação de preço não é feita por nós produtores e também não é feita pela indústria, e sim por um órgão independente, que é o Instituto Mauro Borges, que tem todas as prerrogativas de poder captar e coletar esses preços e trabalhar esse indicador. Então, portanto, as colocações que eu faço aqui é no sentido de que nós possamos buscar a solução através de políticas públicas, de formação de estoque, de crédito, de juros mais compatíveis, que nós já discutimos hoje de manhã também, ontem e hoje, numa live, de todos esses mecanismos governamentais para apoiar o setor agora, tanto aos produtores rurais, como também às indústrias que precisam de recursos para estocagem, mas, por outro lado, também, nós exigirmos com que os indicadores eles possam ser cumpridos, que esses indicadores eles possam referenciar os produtores. E aí, eu escutei as colocações do Jair, e quero aqui parabenizar, Jair, foram colocações muito ponderadas, porque nesses dias agora a gente observa que está todo mundo com os nervos à flor da pele. É aquele negócio assim, salve-se quem puder. E nós estamos vendo vários acontecimentos no Brasil. Agora mesmo, não sei se vocês já devem estar sabendo, o Sérgio Moro pediu demissão. O Sérgio Moro pediu demissão. Então, há uma cobrança, enquanto que nós, instituições, FAEG, temos que nos pronunciar a favor do presidente da República. Eu acho que nós temos que nos pronunciar pelo fortalecimento das nossas instituições, que só através de união é que nós vamos buscar a saída grave que o Brasil vive, essa crise grave que o Brasil vive. Mas então, Jair, eu acho que essas ferramentas disponibilizadas a todos os sindicatos, aos produtores rurais, vai nos ajudar demais, demais, a fazer com que as indústrias possam também sentir que nós temos informações válidas, que nós temos informações que não foi nós que fizemos o preço, não foi a FAEG, não foi os sindicatos, não foi a CNA, não foi o produtor. E sim o Instituto Mauro Borges, que é um instituto hoje conceituado, que é um instituto neutro de governo, né, e que ele serve como esse indicador de preço. Então, portanto, é hora de nós cobrarmos a contrapartida. Meu amigo, esse último mês o indicador foi de 0,17%. Cumpra-se. Meu amigo, esse indicador fala que foi menos 2%. Cumpra-se. Se foi mais 3%. Cumpra-se. Então, portanto, é um apelo que eu quero fazer a vocês, que nos ajudem também a fazer a sua parte, não é? É claro que cada um tem a sua decisão, cada um tem o seu momento, sabe, do seu negócio, tem os custos ao seu lado ali, para saber quanto custa, mas a ajuda de vocês, ela é fundamental. Então, é o que eu sempre digo, menos vídeo reclamando, né? Porque é muito fácil hoje você gravar um vídeo, que a coisa está ruim, cadê isso, cadê aquilo, cobrar dos outros, mas muitas vezes a gente não faz aquilo que é nosso dever. Que é fácil gravar um vídeo reclamando, olha, não sei o que está ruim, tal, que não sei o que, cadê a FAEG, cadê o sindicato, cadê o deputado? Está aqui, trabalhando 24 horas por dia, a favor do setor. Nós estamos trabalhando a favor do setor, as comissões estão trabalhando diuturnamente a favor do setor, a favor dos produtores rurais. Então, nesse sentido de nós termos proatividade de cobrarmos todo mundo juntos a solução. E de nós também recebermos os subsídios de vocês para que a gente possa
ajudar e cobrar do governo federal, dos governos estaduais, né, políticas públicas eficientes. Então, é o que eu quero dizer a vocês claramente. Olha, que isso, aquilo, que não sei. Vamos ser proativos. Eu acho que se cada um de nós, né, nós todos juntos, fizermos a nossa missão de casa, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir ultrapassar mais esse grande desafio. Eu tenho tido uma preocupação muito grande, né, às vezes, de produtores que não conseguem ter o seu custo adequado. Eu tenho preocupação muito grande, principalmente com relação à assistência técnica, tão importante, assistência técnica gerencial, que é hoje fornecida pelo Senar, né? O Senar que recebeu um impacto muito grande, um golpe muito grande, com o corte de 50%, mas estamos buscando reverter essa situação e não abandonar. Nós vamos continuar fazendo mesmo assistência técnica remota, nós vamos continuar, e vocês podem ter certeza de uma coisa: nós não vamos largar ninguém para trás, nós não vamos deixar ninguém nesse momento difícil. Isso é um compromisso meu como presidente da FAEG, vocês que me deram um mandato, me delegaram um mandato de deputado federal, que vocês vão ter aqui na nossa equipe, em todos nós, um baluarte, nós vamos estar defendendo. Nós não vamos abandonar ninguém, absolutamente ninguém vai ficar para trás. Agora, é importante esse momento de união, e de todos nós agirmos de uma forma racional, né, de todos nós buscarmos uma solução, porque eu não tenho dúvida que a crise econômica ela vai ser pesada. A gente vê hoje várias reclamações, por exemplo, o setor de restaurante e de comida, estão falando que 30%, 40%, 50% não volta mais. Então, é um golpe muito duro na economia, né? E nós não estamos fora totalmente disso. Por exemplo, queijos, né? Queijo, quando você pensa em queijo é pizzaria, restaurantes e tudo mais. Então, mas nós temos que usar muito bem esse momento para que nós possamos estar aí firmes e fortes, unidos, né? E nós nos cobrando mutuamente. O que é que eu posso fazer para nos ajudar? Então, são essas as minhas colocações. Dizer que é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estar conversando com vocês, dialogando, né? Essa crise nos ensinou que, mesmo à distância, a gente pode estar conversando através de videoconferência e, sem dúvida nenhuma, preservar, resguardar o produtor rural, aqui, notadamente, o produtor rural de leite, tão importante para o nosso estado e tão importante para o nosso país. E me coloco à inteira disposição de vocês para a gente poder estar respondendo questionamentos e recebendo também contribuições para que a gente possa continuar esse trabalho. Eu passo a bola aí para você, Edson, para que você possa continuar conduzindo essa brilhante reunião. Presidente Zé Mário, o Fausto está inscrito para falar agora e depois o Celso de Bela Vista. Pode falar, Fausto. O presidente Zé Mário, à sua disposição. Boa tarde, presidente, boa tarde, Edson, boa tarde toda a comissão. O que eu tenho que falar, eu sou técnico de campo do Senar Mais, aqui em Corumbá de Goiás, e o que eu tenho é uma sugestão, um pedido. O pequeno produtor que a gente assiste, principalmente o pequeno, com menos de 100 litros, 200 litros de leite, que tem uma vida muito difícil, e muitas vezes ele não tem uma linha de crédito, tem o seu nome negativado e não consegue ter esse acesso. E nós, da assistência técnica, muitas das vezes temos alguns entraves de, talvez, pôr ele numa vida mais digna, por falta desse acesso. Lá atrás ele teve algum acesso, ficou negativado e hoje não consegue mais acompanhar. Então, assim, o pedido que eu tenho é que talvez peça uma linha de crédito para esse pequeno produtor negativado que tem uma assistência técnica que ele vai conseguir pagar e vai conseguir voltar a uma vida digna. Obrigado a vocês. Edson. Pois não, presidente. Eu poderia responder ao Fausto? Fausto, na medida provisória 897, nós aprovamos dentro dela um artigo que fala do aval solidário, né? Exatamente para esse tipo de situação, onde alguns produtores se reúnem, se juntam e formam ali um fundo de aval, 4% produtor, 4% do banco credor, e formam esse fundo de aval solidário exatamente para isso. Eu não relatei a vocês, mas dentro das medidas que nós aprovamos no Congresso Nacional,
também foi aprovado o produtor rural, como sempre, estava fora desse auxílio emergencial, como sempre, esquecido na roça, e nós colocamos uma emenda lá, que foi aprovada, né? Aliás, aprovamos uma lei específica, incluindo o produtor rural, a agricultura familiar, no auxílio emergencial de R$600. Então, se vocês souberem de alguém que tenha uma renda anual até 18 mil e poucos reais em 2018, esse produtor rural, esse pequeno produtor, ele está apto a receber R$600 ou até 1.200 por família durante 3 meses. Então, nós aprovamos essa semana na Câmara e também no Senado, e hoje já é lei, tá? Só a título de informação para vocês. Ok, presidente, muito obrigado. Presidente, o Celso Rosa está inscrito de Bela Vista. Pode falar, Celso. Boa tarde a todos. Sou Celso Rosa, produtor de Bela Vista. Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco hoje. Estamos numa situação que não dá para querer melhorar demais, mas não pode piorar também. Eu acho que nós temos que brigar, nós temos que estar unidos nesse momento, nós produtores, para podermos reivindicar a aplicação do índice, no mínimo. Não podemos aceitar que o índice não seja aplicado. Porque quando como está sendo agora, está abaixando o preço, no futuro o índice vai aplicar abaixando nossos preços também. Então, se tiver que aumentar os 7%, que seja no próximo mês, no outro, nós temos que estar unidos para brigar com isso. Mas é nós produtores, porque nós temos que deixar, hoje nós somos mais de 60 participando aqui da reunião, nós não podemos ficar transferindo a nossa responsabilidade para os outros. Nós não podemos, tem muita coisa que a FAEC consegue resolver, mas outras tem que partir de nós. E nós temos que continuar essa união que foi começada e tem que dar prosseguimento. Porque sem essa união, aí nós não vamos conseguir nada. Nós não vamos conseguir nem nos manter no nosso negócio a curto prazo. E quem dirá a longo prazo, né? Então, eu ressalto muito essa questão da união. Nós temos que estar coesos, falando uma língua só. Tá? Boa tarde a todos. Obrigado. Celso, se me permite, você está corretíssimo. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta eu delegar a terceiros a função que é minha. Quer dizer que se um afrouxar aqui e o outro afrouxar ali, eles vão fazer o que querem da gente, entendeu? Agora, se nós endurecermos, olha, o jogo é esse, eu tenho os dados aqui na mão, nós vamos conseguir avançar sim. Você colocou muito bem. Tem situações que a gente consegue resolver. Criamos o indicador. Agora, se nós não usar ele não vai servir para nada. Nós precisamos usar ele e exigir. E aquilo que eu falei anteriormente, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Hoje ele aponta para mais 0,6, 0,7, 1, 2, 3, para cima. Amanhã depois ele pode apresentar 2, 3, 4, 5 para baixo. O que nós vamos fazer? É a regra. É a regra que foi desenvolvida e que, sem dúvida nenhuma, nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos usar essa ferramenta. Que foram vocês que construíram, foram vocês que ajudaram a construir. Nós não podemos jogar essa oportunidade fora, né? Então, eu parabenizo aí pelas suas colocações, Celso, extremamente sensatas, tá? Eu acho que é um momento de união, irmos na mesma direção, né? Outra coisa, eu estava falando hoje, coisas, né? A questão do milho. Hoje nós sabemos a pressão que a ração está exercendo, mas vocês têm informações de mercado também. Provavelmente o milho ele não vai se sustentar nos patamares que estão. Por quê? Não é porque a gente quer que baixe, eu mesmo sou produtor de milho, não é nada a ver. Agora, são regras de mercado. Por exemplo, os Estados Unidos, ele não vai moer o mesmo tanto de milho para a produção de etanol. Para onde que vai esse milho nos Estados Unidos? Ele vai para o mercado. Então, isso vai, de uma certa forma, amenizar. Agora que nós temos que ter inteligência, sabedoria, para saber atravessar esse momento difícil que a gente está atravessando, usando as ferramentas que a gente tem na mão. E, assim, o produtor tem que apoiar o índice. O que estava acontecendo? O pessoal estava batendo no índice porque estava dando próxima estabilidade e agora no outro mês passado deu negativo e o pessoal batendo no índice. Agora que vai ser positivo, todo mundo quer o índice. Então, a gente tem que ter consciência que o índice é uma ferramenta, uma excepcional ferramenta que
com certeza vai dar certo. A gente perdeu muito tempo ano passado, a gente estudou muito, a gente passou horas e horas estudando isso aí. O produtor tem que acreditar no índice e, como o Celso disse, se a gente estiver unido, a gente vai muito longe. Agora, se começar uns bater na gente porque o índice está dando negativo, não, a regra do jogo está posta e agora a gente vai para cima das indústrias. Se eles não seguirem, a gente vai para cima deles, a gente vai tomar alguma atitude, isso é fato. Gente, o Danilo Rezende tem inscrito. Pode falar, Danilo. Bom dia a todos. É muito bom a gente estar utilizando a ferramenta aí para nos aproximar nesse momento, nova realidade, né, imposta aí a duro preço. E falar em nova realidade, eu gostaria de, talvez, tratar um pouquinho diferente, porque nós estamos sofrendo muito, mas tem muita gente na cidade que está sofrendo muito mais. E focar um pouquinho no índice. O índice, eu vi aí uma escrita falando sobre o fato de elucidar, né, o preço da indústria para o comércio, etc. O índice já nos dá essa lucidez. O fato da comissão ter lutado tanto, ter estudado tanto, é para ter um balizador de mercado. Que bom que nós temos, eu brinco, colocou um óculos, uma leitura boa, onde hoje a gente enxerga e entende o outro lado, e que nós temos a oportunidade agora, ô Zé Mário, com a equipe entendendo, vendo a importância do índice, de lutar para que a indústria cumpra, né, algo que ela já vinha fazendo até de dezembro. Particularmente, eu tenho outro negócio que é dentro de shopping, que é da minha esposa, e o cenário está temerário, né, vamos dizer assim. Então, a gente entende que todo contrato, toda regra tem suas exceções. Talvez o momento não permita a gente fazer valer toda regrinha, mas que a gente guarde essa gordura para um futuro queda que vai vir. Porque quando a gente olha nos 2 próximos meses, 3 próximos meses, eu acho que é um cenário um pouco arriscado. Então, eu acho que se a gente tiver esse jogo de cintura aí, Zé, nós vamos precisar muito de você, como centralizador, do governador, para nos ajudar a dizer a importância do índice. Pessoal, gastamos energia da indústria, gastamos energia dos produtores, não dá simplesmente para rasgar e desconsiderar o que foi construído a 6 mãos, FAEG, Sindileite, indústria e produtor, nesse momento que a gente mais precisa dessa claridade. É isso, e muito bom ver aí, chegando a 70 pessoas conectadas, a gente fazendo uso dessa plataforma para a gente tentar evoluir aí. Muito razoável as suas colocações, são colocações que elas vão além, né, da nossa visão, e ela faz uma radiografia 360 da situação no geral. Como eu falei anteriormente, alguns municípios, Goiânia, por exemplo, de 30% a 50% dos restaurantes não voltam mais. Então, é uma situação catastrófica que muitas vezes a gente não enxerga. Isso não quer dizer que nós temos que afrouxar dentro daquilo que foi preconizado, e você colocou muito bem, que de nós, já foi construído esse indicador, né, esse índice, e a gente exigir a cobrança. E ferramentas para isso nós temos. Eu acredito que nós vamos ter que buscar esse apoio, exigir ele. É claro que ninguém aqui está falando em sacrificar ninguém está falando em matar ninguém, mas de trabalho. E ele foi muito claro também, a sua visão, no sentido de que nós vamos enfrentar dificuldade 2, 3 meses. Alguém tem alguma dúvida disso? Não adianta, às vezes, a gente dourar a pílula, a gente querer escapulir daquilo que é a realidade. Né? Vão ser tempos difíceis, nós temos que preparar para esses tempos difíceis, sem abrir mão dos nossos preceitos, sem abrir mão dos nossos ideais, sem abrir mão dos nossos princípios, né? Mas a gente realmente está preparado, porque não vai ser fácil.
E você colocou muito bem, né? Hoje, a linha do agro, é claro que tem setores que estão sendo extremamente penalizados dentro do agro. Alguém eu vi colocando aqui, olha, o petróleo caiu, diminui o custo, tá? Só que ele não caiu tanto que deveria de cair. Mas, por outro lado, nós estamos destruindo o setor sucroenergético do Brasil. Nós temos que pensar nisso, entendeu? Nós temos que pensar nisso. Hoje, etanol está praticamente inviável. Uma indústria no Mato Grosso do Sul já parou. Aqui em Goiás, eu tenho notícia em off de que indústrias de álcool vão paralisar, gerando desempregos, muita gente fornecedor, muito arrendatário de terra. Então, a coisa ela é mais ampla, né? Mas é extremamente importante quando você coloca essa visão mais 360, mas sem dizer que isso nos imputa a dizer, não, tá bem, não tá bem. Nós vamos buscar tá preservando isso que foi construído. E eu não tenho dúvida, vocês viram o último decreto governamental que saiu, aliás, foi uma edição extra, que saiu ontem, do governador, houve uma provocação de que vai haver empregos, e principalmente de idosos, e o governador Caiado baixou um decreto da qual a empresa que demitir empregados acima de 60 anos da zona de risco vai perder os incentivos fiscais. Então, é uma atitude corajosa, né? Eu teria até outras sugestões também, mas a coisa não está para brincadeira, e nós vamos talvez que usar ferramentas idênticas a essa aí, né? Só deixar muito bem claro essa posição aí de que a gente não vai estar de brincadeira nessa história aí dos indicadores, que você falou muito bem, Danilo. Há quanto tempo vocês estão quebrando a cabeça com isso? Há quanto tempo vocês estão discutindo, né? E isso precisa ser respeitado. O que vocês construíram precisa ser respeitado e precisa ser praticado. Falar diante dos produtores, às vezes esses produtores não tiveram presente ano passado, a gente, igual o Dani me disse, a gente tem um ano que a gente tem trabalhado aí, e a gente trabalhou bastante, e tem que agradecer ao presidente Zé Mário pelo apoio que ele deu para a gente, a confiança que ele transmitiu, e o Zé Renato também, o ex-presidente, né, que Verdade. Ele foi essencial nessa transição, o seu Gilberto, toda essa turma que se empenhou e se doou aí, a gente tem que falar para o pessoal aí que a gente não ganha nada com isso, né? A gente está contribuindo para a cadeia produtiva. Às vezes as pessoas acham que a gente está lá na FAEG, na Comissão de Direito, a gente está ganhando alguma coisa. Não, a gente está lá em prol da cadeia, trabalho voluntário mesmo. Nós poderíamos aí até cada semana, ou dentro da necessidade, como sugestão, Vinícius, aos Danilo, aos dois Danilo, Edson, a cada semana, a cada necessidade, a gente está trocando uma ideia, né? Agora, alguém falou de 60, 70, eu fico até triste, porque nós somos 70 mil produtores de leite. Quer dizer que cada um de nós tem a responsabilidade, os que estão aqui na reunião, têm a responsabilidade por 1000. Vocês não esqueçam isso, viu? Não esqueçam isso, né? Mas a gente vai cada vez mais aí, trabalhando para que isso possa se traduzir, né? E pedir, acima de tudo, pedir a Deus, rogar a Deus para que dê sabedoria para todo mundo, principalmente para as nossas autoridades, para que elas possam enxergar a União e para que elas possam vislumbrar a União e principalmente defender as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas do nosso país, né? Então, eu fico muito à vontade quando a gente está conversando com vocês todos, de ver a sensibilidade, ver a maturidade desse grupo, e sem dúvida nenhuma nós todos somamos forças aí. Alguém citou aí, o Ailton citou, dificuldade, eu vivo um momento de bastante angústia. Vocês sabem, eu tenho um filho médico, ele está em Manaus, agora mesmo estava falando com ele aqui no celular, ele é muito ativo nas redes sociais, e principalmente política, ele gosta muito, né? Ele puxou, mas preocupado com a situação do Brasil. Esses dias até eu falei, meu filho, será que não é melhor você vir embora? Não, eu, fronte de guerra, Deus me determinou essa missão de estar aqui nesse momento difícil que Manaus passa, né? Ele está em plantão, ele é um jovem ainda, está fazendo residência médica, e a gente orando aqui o dia inteiro e a noite inteira para que tudo dê certo, né? Eu acho que é isso mesmo, né? O coração do pai angustiado, de uma mãe angustiada, e por um outro lado também,
eu perdi um tio que eu tenho uma referência muito grande, que é o irmão mais novo do meu pai, que foi o responsável por eu estar aqui no Centro-Oeste. Foi ele que me abriu as portas e me trouxe para cá. Eu perdi ontem ele faleceu, já vinha produtor rural também, lá no Mato Grosso, morava em Santa Rita, Araguaia, o tio Marcos Schreiner. Então a gente fica meio combalido, mas bola para frente, estamos aí firme aqui na FAEG, no Senar, né, na Câmara Federal, e vamos que vamos, tá bom? Eu agradeço muito aí, me despeço a todos vocês, dizendo que a gente está à inteira disposição de vocês, tá bom? Obrigado, um abraço a todos, muito obrigado. Ixi. O caixão chegou.